Os mercados dão a impressão de que eles são cada vez mais sensíveis à volatilidade. Parece que todo mundo está com medo de qualquer nível de queda, fazendo com que se dê a impressão de que um movimento de 1% possa criar uma nova situação, um novo 2008, ou como se nós tivéssemos um crash iminente. Então, no capítulo de hoje, o que eu quero falar é sobre uma conversa que aconteceu entre o Adam Taggart e o Lance Roberts, que são pessoas que analisam investimentos, etc., que acompanham ali semanalmente, e queria transmitir como que isso se resume no tema de 2025. Ele simplesmente mudou completamente a sensibilidade de risco das pessoas, né? Então dá a impressão de que hoje qualquer coisinha faz com que você tenha movimentos muito grandes, mas talvez esse nervosismo seja justificado a partir do momento que você tem uma quantidade enorme de leverage, né? De alavancagem em cima dos seus trades. E a gente fala muito nesse podcast em relação ao movimento de carry trade que bancos fazem, ou seja, você tenta fazer com que mínimas possibilidades de lucro se transformem em possibilidades maiores graças à alavancagem, porque fica cada vez mais difícil você ver essas oportunidades no mercado real. Eu sempre falo ali do exemplo, né, do que eu sempre falo aqui no podcast em relação ao restaurante italiano, por exemplo, né? Então, empresas reais, pessoas reais, com empregos reais, fica cada vez mais difícil você apostar nisso, sendo que bancos estão cada vez mais na defensiva. Eles querem garantir a sua sobrevivência e tentar a sua margem de lucro de qualquer forma, fazendo com que países que não estejam se desenvolvendo bem, que é uma tendência que a gente viu principalmente desde 2008, fiquem cada vez mais propensos a trazer o capital para os Estados Unidos. É literalmente o milkshake do dólar, né? O fortalecimento do dólar comparativamente ao resto do mundo. Só que quando chega um determinado momento onde esse capital já está nos Estados Unidos e você já está ali, às vezes numa bolsa, numa SP500, o que acontece se tiver qualquer tipo de medo em relação a esse próprio mercado? É aí que você percebe claramente nos movimentos desse ano como qualquer tipo de movimento pequeno pode fazer um grande estrago. Então, nessa conversa do Lance Roberts com Adam Taggart, ele compartilhou esse gráfico aqui que eu achei muito interessante. Então, se você dá uma olhada nele, isso aqui é o sentimento bullish, ou seja, se você tem a expectativa de que o mercado vai ficar melhor no futuro, em relação, que é essa linha preta, em relação a essa linha azul, que é justamente o crescimento da própria SP500. Mas olha que interessante, a linha preta do sentimento está lá embaixo nesse exato momento. Ou seja, é como se a gente tivesse a percepção que nós estamos com tanto medo que 2008 está chegando logo ali. Mas olha a linha azul, o SP500, ele tá a 4% das máximas históricas, né? Desde que foi criado o índice. Então não faz muito sentido. Por que você vai estar tão nervoso em relação a isso? E muito disso, segundo ele, se explica pela grande alavancagem que foi criando ruínas. E é exatamente algo que você também vê refletido nos mercados de cripto, por exemplo. Então, se você pegar aqui o que a gente chama de Fear and Greed Index, né? Que é o índice que vai medir ali, o índice que vai medir o medo ou a euforia das pessoas em relação à expectativa, depois desse crash da semana passada, né, você viu ali até o Bitcoin caindo ali para 90 mil, 80 mil, chegou um momento que deu 79 mil, e as pessoas entraram num desespero, que é justamente refletido no índice de 16, ou seja, Extreme Fear. O medo extremo em todo o mercado, fazendo... É até interessante você pensar isso, né? Que, inclusive, no capítulo que eu fiz aqui anteriormente com o Andrei Nose, a gente falou, olha, você ter um medo extremo com o Bitcoin ali a 84 mil é muito interessante se você viu ali o que estava acontecendo no ano passado. No ano passado estava literalmente 16 mil e ninguém estava reclamando da forma que está reclamando agora. Tinha até medo em 2022, mas o medo está muito parecido com agora. Então tá maravilhoso se você parar para pensar em relação aos números. Então, sentimento é uma coisa muito diferente
do que realmente acontece. Porém, o sentimento ele muda bastante a percepção, e mudando a percepção você começa a ter atitudes que podem criar um efeito muito maior do que o esperado ou desejado, principalmente quando você já espera alguma correção, que é uma coisa completamente natural, uma coisa que você já aguarda nos mercados. Inclusive ele mostra, você ter esse tipo de correção é uma coisa extremamente saudável. E mesmo depois da própria correção do Bitcoin aqui, que deu ele chegou a 79 mil, ele já deu uma recuperada nesse exato momento, quero até entrar nesse assunto, ele já deu uma subida e agora já foi para 26, mas continua com medo, ele ainda continua com aquela situação assim, o que vai acontecer a partir de agora. Mas para você ver, um tema que é muito recorrente agora em 2025 é que qualquer tipo de análise gráfica não consegue nem se sustentar mais a partir do momento que você tem esse tipo de coisa acontecendo, que foi o que o Trump fez agora no domingo, que eu estou gravando esse capítulo. Ele simplesmente chegou e falou da reserva de cripto. Então, ele colocou isso aqui no Truth Social, e quando você vê a parte de baixo, que foi o primeiro tweet, entre aspas, né, que foi o Truth Social, mas todo mundo acaba sabendo pelo Twitter, ele falou da reserva de cripto que realmente vai para frente. Ele anunciou que ele vai ter um executive order, né, falando sobre ativos digitais determinados ali pelo presidente e tal, para fazer essa reserva estratégica de cripto nos Estados Unidos, o que é uma excelente notícia. Mas só o fato dele ter falado que isso incluiria XRP, Solana e Cardano já deu aquela impressão. A primeira coisa que o pessoal viu, meu Deus, por que essas moedas? Né? Porque, em princípio, se você pensa da forma que o Trump pensa, ele está falando de criptos que são made in USA, ou seja, elas têm que ser produzidas aqui em território americano. E todo mundo falou, mas cadê o Bitcoin? Cadê o Ethereum? O que aconteceu? Certo? Isso criou um pânico no mercado em poucas horas, mas logo depois, por conta disso, inclusive, talvez ele já reagiu, deve ter vindo alguém no ouvido dele, né? Seja o filho dele, o Barron, muitos brincaram, né? Dizendo que isso pode ter acontecido. E aí ele já veio e falou, não, e obviamente também o Bitcoin e o Ethereum. Então foi muito interessante que o XRP, a Solana e o Cardano já subiram imediatamente. O XRP foi quase 22% em questão de minutos, e aí logo depois Bitcoin também subiu e voltamos aos níveis de 91 mil, 92 mil nesse exato momento que eu estou gravando o podcast. Então você percebe que a análise gráfica não está servindo para nada se você não entende que agora é muito mais envolvido com política, geopolítica e memes, né? Porque dependendo do que for feito ali, você cria qual que é o próximo meme coin que vai aparecer. Então, esse é um nível de subjetividade que acabou sendo criado no mercado. Então, isso demonstra a nova dinâmica da liquidez do mundo. Num movimento como esse, você pode ter a interpretação do que aquilo significa, e isso é mais um retrato de como as regras do jogo não estão claras para o mercado. Enquanto isso não acontecer, enquanto essa quantidade de mudanças enormes nessa velocidade que está acontecendo continuarem acontecendo, você vai ter instabilidades no mercado, você não vai saber para onde a liquidez do mundo está indo, e isso obviamente exige cautela. Inclusive, muitas das pessoas que eu venho ajudando em relação a criar uma estratégia, né? Às vezes as pessoas ficam completamente perdidas em como investir, o que fazer baseado nesse momento. Obviamente, se você quiser qualquer tipo de ajuda em relação a isso, você pode entrar em contato no link abaixo e a gente vai poder ajudar você. Agora, a grande questão é como poder usufruir disso da melhor forma. Que estratégias eu vou criar? O que eu vou fazer a partir de agora? E o mercado está literalmente indeciso. Então, cautela é realmente o nome do momento, mas isso é muito voltado para a questão da alavancagem e do carry trade. Então, se você observa o Japão, por exemplo, com bancos que vem e pegando emprestado em ienes, por exemplo, que é a definição do carry trade, né? Eu pego emprestado numa moeda mais fraca para poder me expor a ativos denominados em dólares para aí sim poder investir neles. Eu aproveito essa arbitragem da diferença cambial, sabendo da própria teoria do milkshake do dólar, onde o dólar fica cada vez mais forte,
porque o iene é um derivativo de dólar, a mesma forma que o real é um derivativo de dólar e o euro também é um derivativo de dólar, você acaba usando isso a seu favor para poder ter retornos maiores, mas você ainda por cima coloca alavancagem em cima disso. Então qualquer mudança em uma das pontas, né, que é como se fosse uma arbitragem, qualquer mudança em relação ao seu custo de crédito ser maior, você pegar dinheiro emprestado mais caro, obriga você a começar a retornar esse capital para o seu país de origem. E ao fazer isso, você precisa vender a sua posição, você acaba liquidando, você acaba vendendo as suas ações que estão nos Estados Unidos nesse momento. E aí, ao vender ações que não tem nada a ver com a performance das empresas em si, mas tem tudo a ver com a liquidez do mundo e a busca por segurança, porque o resto do mundo está numa situação pior do que os Estados Unidos, aí você começa a criar um pânico generalizado, principalmente quando você também envolve as próprias contas de 401k, que a gente chama nos Estados Unidos, que são as contas de aposentadoria privada, né, as contas de previdência, que estão investidos exatamente na SP500, etc. E acaba criando toda uma cascata. Então é muito importante ter em vista de que agora nós estamos em momentos muito mais sensíveis e que qualquer movimento ali de 1%, 2% que seja, podem criar rombos de 20%, 30%, dependendo de quão alavancado você está, fazendo com que a sua posição, a sua estratégia possa virar de uma hora para outra.